As sombras em Caseyville não guardam apenas segredos, elas guardam dentes. O que começou como o sonho da casa própria para a família Sarro, rapidamente se tornou um mergulho em um abismo de violência invisível e possessão. Prepare-se, pois as paredes dessa residência não apenas ouviam, elas batiam de volta. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história de fantasmas, é o registro de uma sobrevivência contra o mal puro. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Tudo começou muito antes da primeira caixa ser descarregada, em um território onde a mente e o espírito se encontram. O mundo dos sonhos. Por meses, Cindy Sarro foi assolada por um pesadelo recorrente e vívido. Um daqueles que deixam o gosto de ferro na boca e o suor frio na pele ao acordar. No sonho ela se via em uma casa desconhecida, descendo uma escadaria de madeira escura que rangia sob seus pés descalços. O ar era pesado, carregado com o cheiro de mofo e algo que lembrava carne em decomposição. Ela sentia que algo inominável, uma presença ancestral e faminta, estava logo atrás dela, estendendo garras invisíveis para Puxalá, para o abismo. Cindy fugia desesperadamente, mas os degraus pareciam se multiplicar ao infinito. Esse presságio era um grito de socorro de sua própria intuição. Um aviso de que o destino estava traçando um caminho de sangue. Mesmo com o terror noturno roubando sua paz, a realidade material se impôs. Seu namorado, Glenn, estava obcecado pela ideia de um novo começo. Ele encontrou uma propriedade isolada em Caseyville, Illinois, situada no topo de um monte proeminente que vigiava a vizinhança como um sentinela silencioso. Para Glenn, a casa era uma oportunidade de ouro, um refúgio cercado por flores vibrantes e um vasto gramado que prometia liberdade para as filhas de Cindy. No entanto, ao chegarem para a primeira visita, a fachada idílica escondia uma vibração de hostilidade. O sol batia nas paredes, mas a luz parecia ser absorvida pela estrutura, nunca refletida. Glenn, movido por um entusiasmo que beirava a teimosia cega, ignorou o desconforto crescente de Cindy e finalizou o negócio. Mal sabiam eles que não estavam comprando apenas uma estrutura de madeira e tijolos, mas sim o acesso a uma dimensão de dor que já tinha dono. O dia da mudança, que deveria ser um marco de alegria, foi marcado por um fenômeno bizarro e sinistro. Assim que o caminhão parou diante da varanda, o ar foi preenchido por um zumbido ensurdecedor. Do nada, enxames surreais de vespas negras surgiram, cobrindo as portas e janelas como uma cortina viva e pulsante. Os insetos não pareciam estar ali por acaso. Eles formavam uma barreira física, atacando agressivamente qualquer um que tentasse se aproximar da entrada principal. Era como se a própria natureza estivesse em estado de alerta, tentando desesperadamente impedir que aquela família cruzasse o batente. Foram horas de luta contra as pragas até que finalmente conseguissem entrar, mas o aviso estava dado. A casa não queria convidados, ela queria vítimas. Ao cruzarem o limiar, o impacto foi imediato. O calor dentro das paredes era sufocante, uma temperatura artificial que não condizia com o clima lá fora, como se o interior da residência fosse o estômago de uma besta enorme. A arquitetura era um labirinto de decisões estranhas e perturbadoras. Havia janelas que, apesar de parecerem normais por fora, estavam permanentemente seladas, recusando-se a abrir para deixar o ar entrar. Corredores estreitos terminavam em ângulos agudos que distorciam a perspectiva, causando náuseas em quem os atravessava. Mas o golpe final no psicológico de Cindy aconteceu quando ela chegou ao centro da casa. Lá, imponente e silenciosa, estava a escadaria de seus sonhos. Cada detalhe, desde o corrimão gasto até a inclinação exata dos degraus, era cópia fiel do cenário de seus pesadelos. Naquele momento, o suor frio de suas noites tornou-se a realidade de seus dias. Ela percebeu, com pavor gélido, que não tinha para onde correr. Ela havia caminhado voluntariamente para dentro da sua própria sepultura. O horror não teve a decência de esperar o manto da noite para se revelar. Ele se manifestou sob a luz clara e cruel do dia, provando que não era uma sombra passageira, mas uma presença onipresente. Enquanto Cindy tentava estabelecer uma rotina mínima, desempacotando louças e organizando a cozinha menos o coração de qualquer lar, a atmosfera ao seu redor subitamente se tornou estática,
como se a pressão atmosférica tivesse dobrado em segundos. Sem qualquer sopro de vento ou vibração externa, o caos explodiu. As portas dos armários superiores, presas por dobradiças de metal pesado, não apenas se abriram, elas foram arrancadas com uma violência sobre-humana. Cindy assistiu, paralisada pelo choque, enquanto a madeira era cuspida para longe, colidindo contra o chão com estrondos que ecoavam como tiros pelas paredes vazias. Pratos e copos foram lançados para fora das prateleiras, não por gravidade, mas como se mãos invisíveis os estivessem arremessando com puro ódio. Quando Cindy, trêmula, tentou lavar as mãos para limpar a poeira e o medo, o que saiu da torneira fez recuar em um grito mudo. A água, que deveria ser o símbolo da purificação, era um líquido viscoso, preto e oleoso. O cheiro que emanava do ralo era insuportável. Um odor de carniça misturado com esgoto antigo, como se o sistema hidráulico estivesse conectado diretamente a uma tumba apodrecida. Aquele fluido escuro manchava a pia de porcelana com uma persistência sobrenatural, assemelhando-se ao sangue negro de uma criatura que não morria há séculos. Glenn, mergulhado em uma negação profunda e focado obsessivamente nas reformas estruturais, insistia que eram apenas canos velhos e dobradiças frouxas. Sua recusa em aceitar o óbvio criava uma fenda na segurança da família, deixando Cindy e as crianças isoladas em sua percepção do terror. As filhas de Cindy, Brooke e Christy, cujas sensibilidades infantis captavam o que os adultos tentavam ignorar, foram as primeiras a sentir o peso espiritual daquele solo. A alegria das meninas evaporou em questão de dias. Elas passaram a evitar cômodos inteiros, descrevendo uma sensação de estarem sendo observadas por olhos que brilhavam no escuro. À noite, as crianças se amontoavam no quarto da mãe Riku-san-dusei a pisar em seus próprios dormitórios. Elas alegavam que as sombras nos cantos do teto se moviam de forma inteligente, rastejando pelas paredes como aranhas humanas. O medo delas não era fruto da imaginação. Era uma resposta biológica ao perigo predatório que agora compartilhava o teto com elas. A casa não era mais um abrigo, era uma jaula onde as presas estavam sendo preparadas para o abate psicológico. A própria saúde física de Cindy começou a se degradar de forma alarmante. Ela passou a sofrer de arritmias severas que só ocorriam dentro da propriedade. Sempre que ela se aproximava de certas paredes, especificamente aquelas que faziam divisa com um porão ou a escadaria do pesadelo, seu coração parecia falhar, saltando batidas em um ritmo sincopado e doloroso, como se o órgão estivesse tentando parar de bater para não ser detectado pelo mal. A casa estava agindo como um organismo vivo, uma entidade biomecânica que drenava a eletricidade do ambiente e a energia vital de seus habitantes. Aparelhos de rádio e televisores ligavam sozinhos no meio da madrugada, emitindo chiados estáticos e ensurdecedores no volume máximo, acordando a todos em um estado de pânico cardíaco. Objetos pessoais, como chaves e joias, desapareciam de superfícies trancadas apenas para reaparecer dias depois, dentro de sapatos ou em locais altos onde ninguém poderia alcançá-los. Era uma guerra de atrito mental, uma câmara de tortura onde o silêncio era apenas o intervalo entre um susto e o próximo surto de violência invisível. A violência que antes se limitava a ruídos inexplicáveis e objetos arremessados, cruzou uma linha perigosa, evoluindo para ataques físicos brutais e diretos. O ar na casa no monte parecia ter se tornado espesso, carregado de uma intenção malevola que agora buscava carne e osso. Cindy, drenada emocionalmente e com o corpo tremendo após semanas de privação de sono, começou a experimentar um fenômeno que desafiava a sanidade. Projeções astrais involuntárias. Em momentos de exaustão extrema, sua consciência parecia ser arrancada violentamente de seu corpo físico. Em uma tarde cinzenta, enquanto tentava descansar no sofá da sala, ela se viu flutuando perto do teto, observando a si mesma deitada abaixo. Foi então que o horror atingiu um novo patamar de sadismo. De sua perspectiva flutuante, Cindy assistiu horrorizada, enquanto uma força invisível, mas palpável, começava a desferir golpes em seu corpo indefeso. Ela via a pele de seus braços e abdômen afundar sob a pressão de punhos invisíveis. O que tornava a experiência indescritivelmente traumática era que, embora sua consciência estivesse fora do corpo, ela sentia cada impacto com uma clareza agonizante. Eram socos secos no estômago que a deixavam sem fôlego e chutes violentos nas costelas. A entidade parecia se deliciar com um massacre silencioso. Em uma dessas ocasiões, o ataque foi tão persistente
que Cindy sentiu como se sua espinha estivesse prestes a se partir sob o peso de um joelho invisível. Quando sua consciência era finalmente empurrada de volta para o corpo, ela acordava em um sobressalto, gritando de dor, com os maçaos pulsando e o peito ardendo. O mais assustador, porém, era olhar-se no espelho e não encontrar um único hematoma ou mancha roxa. O mal que habitava o monte era cirúrgico. Ele torturava o sistema nervoso e a alma, garantindo que a dor fosse real, mas que a prova física fosse inexistente para que o mundo a chamasse de louca. O objetivo daquela força era claro. Ela não queria apenas a casa. Ela queria quebrar o espírito de Cindy, transformando-a em uma casca vazia de medo. E se o ceticismo humano ainda tentava buscar explicações lógicas, o reino animal oferecia o veredito final sobre a natureza daquele lugar. A família, em uma tentativa desesperada de trazer alguma normalidade e proteção ao lar, adotou um filhote de cachorro, um ser inocente e cheio de energia. No entanto, a reação do animal foi um divisor de águas. O filhote, que era dócil e alegre em qualquer outro lugar, transformava-se num retrato de terror absoluto ao chegar perto da varanda. Ele fincava as garras com tal força nas fendas da madeira que chegava a sangrar, uivando um som agudo e lúgubre que parecia um choro humano. Sempre que Glenn tentava forçá-la a entrar, o cão entrava em um estado de catatonia ou tentava morder freneticamente o próprio ar, como se tivesse cercado por figuras que os humanos não podiam ver. O animal preferia enfrentar as noites gélidas e cortantes de Illinois, dormindo sob a neve ou a chuva, do que passar um único minuto sob o teto daquela residência. Ele ficava horas olhando fixamente para as janelas do andar superior, rosnando para o vazio, com os pelos das costas eriçados em um sinal permanente de alerta. Aquela criatura irracional, guiada pelos instintos mais primitivos de sobrevivência, reconhecia-o que a família Sarro ainda tentava processar. Eles não eram os habitantes daquela casa. Eles eram os intrusos em um covil de algo antigo, predatório e profundamente profano. Com o passar dos meses, ficou claro que a casa não se contentava apenas em mover objetos ou causar visões. Ela buscava uma forma mais perversa de destruição. A corrupção da alma, o ambiente tornou-se tão densamente tóxico que as personalidades dos moradores começaram a sofrer mutações sombrias. Glenn, que já possuía um temperamento instável e uma inclinação ao ceticismo agressivo, foi o primeiro a ser tragado pela névoa de ódio que parecia brotar das tábuas do assoalho. Sua fisionomia mudou. Seus olhos, antes familiares, tornaram-se janelas para uma fúria fria e desconhecida. Em uma noite de silêncio opressor, a tensão rompeu em um episódio de violência gratuita que quase terminou em tragédia. Sem qualquer discussão prévia ou gatilho emocional, Glenn avançou sobre Cindy enquanto ela descansava, pressionando um travesseiro contra seu rosto com uma força desumana. Enquanto ela lutava por ar olhando nos olhos dele, não viu arrependimento ou consciência. Apenas um vazio abissal. Cindy foi forçada a fugir descalça para a escuridão da noite de Caseyville, buscando abrigo longe do homem que prometera protegê-la, mas que agora parecia um estranho possuído por uma vontade externa. Entretanto, a influência maligna do monte não se restringia às paredes da residência. Ela se estendia como tentáculos invisíveis, infectando as mentes mais vulneráveis da vizinhança. Um menino da região, que frequentemente frequentava a casa para brincar com as filhas de Cindy, começou a exibir um comportamento que beirava o demoníaco. Suas brincadeiras inocentes transformaram-se em rituais de crueldade. Ele passou a proferir ameaças macabras com uma voz que não condizia com sua idade, olhando fixamente para Cindy e afirmando com um sorriso distorcido que tinha planos de pregar na parede à meia-noite e beber o que restasse dela. O ódio emanava do solo de forma tão palpável que parecia alterar o DNA moral de quem permanecesse ali por muito tempo. Era como se a terra exigisse sangue e estivesse usando as crianças e os instáveis como seus instrumentos de execução. A espiral de loucura de Glenn atingiu seu ápice em um evento que ecoa as cenas mais brutais do cinema de horror. Mas com a crueza da realidade, durante um surto de fúria potencializado pelo álcool, que ele usava para tentar silenciar as vozes que agora admitia ouvir, Glenn empunhou um machado pesado. Em um estado de transe violento, ele começou a golpear as portas e as colunas da casa. Não por raiva da estrutura, mas como se estivesse sob o comando direto de uma entidade que exigia a fragmentação de seu lar. Os golpes ecoavam como batidas
de um coração gigante e doente. Ele agia como uma marionete cujas cordas eram puxadas por mãos invisíveis e ancestrais, focadas em um único objetivo: a aniquilação total dos laços familiares. A casa de Cazevi não estava apenas assombrada por fantasmas do passado. Ela era um organismo inteligente e sádico que estava orquestrando meticulosamente a autodestruição daquela família. Ela se alimentava do medo de Cindy e da raiva de Glenn, jogando um contra o outro em um jogo psicológico, onde o prêmio final era a morte ou a loucura. O amor, a confiança e a segurança, menos pilares que sustentam a vida, menos foram sistematicamente corroídos, sendo substituídos por uma paranoia constante. A família Sarro não estava mais lutando contra uma assombração comum. Eles estavam no epicentro de uma guerra espiritual, onde o campo de batalha era o seu próprio lar e as armas. Eram as mãos daqueles que deveriam se amar acima de tudo. À medida que a sanidade de Cindy se esvaía, as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos na Casa do Monte começaram a se dissolver. Ela deixou de apenas sentir a presença para ver os residentes permanentes daquela propriedade amaldiçoada. Em uma noite particularmente fria, Cindy foi arrancada de um sono leve por uma dor aguda e um soco seco em seu braço, como se alguém a tivesse golpeado com força. Ao abrir os olhos, o ar do quarto parecia gelado, denso. No pé de sua cama, sob a pálida luz do luar que filtrava pela janela suja, estava a figura translúcida de um menino. Ele vestia roupas antiquadas, típicas do início do século XX, com um chapéu de aba larga e suspensórios empoeirados. Seus olhos, embora vazios, pareciam fixos em Cindy, e um sorriso inocente e gélido brincava em seus lábios. A visão, apesar de calma em sua postura, era um presságio, o prenúncio de uma revelação ainda mais sombria sobre os verdadeiros habitantes da casa. Ela era a ponta do iceberg, uma introdução fantasmagórica que antecedia o terror mais visceral. Pouco tempo depois, o véu entre os mundos se rasgou de forma mais violenta. Cindy estava na sala de estar, a mesma onde tantas vezes sentira seu corpo ser espancado. Quando uma figura se materializou contra a parede, era um jovem alto e esguio, trajando um uniforme militar antigo, as insígnias enferrujadas e o tecido esmaecido pelo tempo e pela podridão. Seus cabelos eram pretos como a noite e os olhos dele eram poços de ódio profundo e primordial. O soldado fantasmagórico a encarou com uma intensidade tão avassaladora que Cindy sentiu seu corpo paralisar. Era um ódio que parecia ter sido cultivado por décadas, talvez séculos, destinado a corroer a alma de qualquer um que ousasse profanar aquele solo. Por longos minutos que se estenderam como uma eternidade, seus olhares se encontraram. Ela não conseguia desviar, presa na teia daquele rancor antigo, sentindo a virulência do mal penetrar sua própria essência. A presença dele não era de um espírito perdido, mas de um guardião sombrio, um carrasco espectral. As manifestações visuais se tornaram mais frequentes, invadindo os espaços mais íntimos de Cindy. No banheiro, um lugar de refúgio e privacidade, o espelho tornou-se um portal para o grotesco. Enquanto ela penteava os cabelos, observando o seu próprio reflexo, a imagem dela desapareceu por um instante aterrador. Em seu lugar, surgiu o rosto de uma mulher idosa. A pele estava flácida e manchada, os olhos afundados em órbitas escuras. E o cabelo ralo e desgrenhado caía em mecas sobre uma testa enrugada. Era um rosto marcado pela dor e pela morte. Uma visão que se gravou na mente de Cindy como um presságio do que a casa queria fazer com ela. E a casa parecia brincar com Cindy, usando a própria luz para aterrorizá-la. Em incontáveis noites ela desligava a luz do banheiro ao sair, apenas para ouvir o estalo do interruptor voltando e a luz acendendo novamente. No instante seguinte, vindo do cômodo vazio, era um jogo sádico de gato e rato, onde a entidade demonstrava seu controle absoluto sobre o ambiente físico, desafiando as leis da física e mergulhando Cindy em um estado de pavor constante. Cada aparição, cada evento inexplicável, não era um incidente isolado, mas uma peça meticulosamente colocada em um quebra-cabeça macabro. Cada face fantasmagórica e cada ocorrência sobrenatural pintava um quadro cada vez mais claro e assustador sobre o passado, sangrento e esquecido daquele monte. Um passado que agora exigia ser desenterrado através do tormento de seus novos moradores. Quando a ciência falhou e o ceticismo de Glenn se transformou em perigo real, Cindy percebeu que estava lutando contra algo que não pertencia ao plano material,
Em um ato de desespero absoluto, ela buscou a ajuda de Carrie, uma vidente conhecida por sua sensibilidade ao que está oculto. O encontro não trouxe conforto, mas sim uma confirmação devastadora que mudaria para sempre a forma como Cindy via o chão que pisava. Durante a sessão, o véu do tempo se rasgou diante de Cindy em uma visão clarividente tão nítida quanto a própria realidade. Ela não estava mais em uma sala de consultas, ela estava vendo o passado daquele monte, séculos antes da fundação de Caseville. Ela viu, sob o luar pálido, um grupo de figuras sem rosto, ocultas por mantos negros e pesados, movendo-se com uma precisão ritualística. Eles estavam cavando a terra exatamente onde a fundação de sua casa agora repousava. O som das pás batendo no solo seco ecoava em sua mente como batidas de tambor. O que eles estavam enterrando não era lixo, mas segredos atrozes. Cindy assistiu, paralisada, enquanto caixas de madeira bruta, sem ornamentos ou dignidade, eram baixadas para covas rasas. Dentro delas, corpos retorcidos, vítimas de uma violência indescritível. Serviam como alicerces de uma maldição que o tempo não conseguiu apagar. Carrie explicou com a voz embargada que a casa fora erguida sobre um solo saturado de agonia e rituais profanos. A entidade que agora a perseguia não era o espírito de um homem que morreu ali, mas algo muito mais antigo e faminto. Uma presença demoníaca que, fora acordada pela perturbação do solo durante a construção, essa força não buscava a redenção. Ela se alimentava da energia psíquica de Cindy, usando o seu medo como combustível para se materializar. Cada grito, cada lágrima e cada noite de insônia eram banquetes para o que vivia no monte. A densidade do mal era tamanha que ele começou a transbordar para fora das quatro paredes, afetando a percepção de quem apenas passava pela rua. Vizinhos e estranhos, que nada sabiam sobre os horrores internos, começaram a relatar a mesma cena perturbadora, a silhueta de um homem alto, imóvel e sinistro, parado na janela do andar superior, observando o movimento lá fora com um olhar predatório. O detalhe aterrador era que esses relatos ocorriam com frequência nos momentos em que Cindy e Glenn estavam fora, com a casa totalmente vazia e trancada por fora. A propriedade havia se tornado um farol de escuridão, uma anomalia na vizinhança que atraía olhares desconfortáveis de quem sentia, instintivamente, que algo ali estava errado em um nível fundamental. O controle da entidade sobre a matéria tornou-se absoluto, manifestando-se de forma mais evidente através da fiação elétrica da residência. A eletricidade, o sangue moderno, de qualquer casa, fora sequestrada pelo mal. Lâmpadas explodiam sem motivo, enviando estilhaços de vidro sobre a família, faíscas azuis corriam pelas paredes como relâmpagos internos, e o som de curtos-circuitos rítmicos parecia imitar uma fala distorcida. A vidente alertou que a entidade estava usando a energia da fiação para ancorar sua presença no mundo físico, tornando-se capaz de manipular a temperatura e a luz à sua vontade. A família Sarro não estava apenas morando em uma casa assombrada. Eles estavam vivendo dentro de uma bateria espiritual carregada de ódio, onde cada interruptor e cada tomada eram instrumentos de tortura nas mãos de um mestre invisível que se recusava a diz a Loz partir em paz. Com a vida de seus filhos em risco e sua própria sanidade por um fio, Cindy tomou a decisão que muitos considerariam o último recurso: o auxílio da igreja. Um padre, carregando água benta, um crucifixo e séculos de tradição contra o oculto, foi convocado para realizar uma bênção solene. No entanto, o que deveria ser um ato de purificação transformou-se em um espetáculo de horrores que provou que o mal ali era imune a ritos convencionais. No início das orações, o ar da casa ficou tão frio que a respiração de todos formava nuvens de vapor. O alívio que sentiram durou apenas algumas horas de um silêncio sepulcral enganoso. O contra-ataque da entidade foi rápido e cruel, vizindo o que Cindy mais amava, suas filhas. Enquanto o padre ainda percorria os cômodos, um grito de pavor ecoou do andar superior. Brooke, a filha mais velha, tentava descer a escadaria do pesadelo, mas parou no ar, com os pés suspensos a centímetros dos degraus. Ela estava paralisada, mantida por garras invisíveis que a suspendiam pelo pescoço e pelos ombros. Seus olhos estavam arregalados em um terror mudo, enquanto ela era jogada contra a parede com uma força brutal, impedida de fugir como se o próprio ar ao seu redor tivesse se solidificado em uma prisão de ódio. O horror atingiu seu ápice, quando a filha mais nova, Christy,
que até então era uma criança doce e retraída, sofreu uma transformação que gelou o sangue de todos os presentes. Seus traços infantis se contorceram em uma máscara de escárnio e malevolência. Quando ela abriu a boca, não foi a voz de uma criança que saiu, mas um som gutural profundo e vibrante que parecia vir de centenas de anos atrás e das profundezas da terra. Com um olhar fixo e inumano, ela começou a proferir blasfêmias e frases carregadas de um rancor ancestral, repetindo incessantemente que odiava a todos e que ninguém sairia dali vivo. O padre, visivelmente abalado e pálido, percebeu que não estava lidando com uma infestação comum, mas com uma possessão territorial onde a casa e as crianças estavam sendo usadas como canais para uma inteligência demoníaca. Naquele momento, o ponto de ruptura foi alcançado. Cindy entendeu, com uma clareza dolorosa, que nenhuma água benta ou oração expulsaria o que quer que estivesse enterrado sob aquele monte. Aquele território não era deles, pertencia a algo que reivindicava a soberania sobre a dor e a morte. A fuga foi um ato de sobrevivência desesperado. Cindy não esperou vender a casa para sair. Ela retirou as filhas daquele ambiente imediatamente, deixando para trás a maior parte de seus pertences, que pareciam agora impregnados com a essência do mal. A propriedade foi vendida pouco tempo depois, mas a transação financeira não encerrou o pesadelo. As cicatrizes psíquicas permaneceram gravadas na alma da família Sarro como queimaduras. Mesmo anos depois, vivendo em um estado diferente e em um ambiente novo, o trauma dita suas rotinas. A família ainda dorme sob a vigília constante de luzes acesas em todos os cômodos, uma tentativa vã de impedir que as sombras se organizem novamente. Bíblias permanecem abertas em passagem de proteção ao lado de cada cama, e qualquer ruído estranho na estrutura da nova casa é recebido com uma paralisia de pânico. O horror da família Sarro tornou-se uma parte permanente de sua identidade, uma sombra que o sol nunca consegue dissipar totalmente. O legado maldito do monte em Queizeville continuou a escrever seus capítulos escuros, logo após a partida deles. Um novo casal, atraído pelo preço baixo, pela beleza superficial da propriedade, mudou-se para lá meses depois. A história, previsivelmente, se repetiu com uma precisão matemática. Em menos de um trimestre, os novos moradores abandonaram a casa às pressas, sem dar explicações detalhadas aos vizinhos. O pouco que se soube foi através de um relato trêmulo da mãe, que afirmou que sua filha pequena começou a conversar com alguém que vivia dentro das paredes e que lhe mostrava coisas que nenhuma criança deveria saber. A casa no monte permanece lá, silenciosa e imponente. Uma sentinela de sofrimento que aguarda o próximo ciclo de vítimas para continuar sua eterna alimentação de medo e desespero. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.